Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capital Político e hoje estamos aqui com Leonardo Barreto, João Rúmel para discutir os principais fatos da política e eu queria começar essa roda aqui com as convenções partidárias. Viemos aí do PT oficializando Lula, a sua sétima disputa eleitoral. Tivemos aí recusas importantes do Republicanos em relação à vice do Flávio, o apoio a ele, e do PP também na semana passada. Para entender um pouco disso, Léo, o que esses movimentos estão indicando em termos de apoio para cada um dos lados, hein? O Lula tá ali com a esquerda, tudo bem, mas no campo da direita continua um pouco fragmentado, me parece, né? É isso mesmo? Olha, em frente às câmeras, né? Vamos dizer assim, existe um cálculo. E a gente já tem trabalhado esses elementos nos episódios anteriores, né, do Capital Político. O pessoal privilegiando a eleição legislativa, não é? Cada um cuidando do seu próprio terreiro, aí deixam as sessões eleitorais livres para escolherem aquilo que elas quiserem. E por aí vai. Agora, o que eu vejo por trás do processo, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa explorar, é o seguinte. Primeiro, nenhum dos dois candidatos principais, nem o Lula nem o Flávio, estão com o cheiro do poder, né? Talvez o Lula um pouquinho mais, né, em função de pesquisas, de algum favoritismo, mas veja, os partidos não quiseram se arriscar com o Flávio e não se arriscaram também com o Lula. Mesmo o Lula detendo toda a máquina e esses partidos tendo partes da máquina. Agora, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que colocar, que não é muito evidente, mas que talvez possa estar manifestando os efeitos, a gente não vê a causa, mas a gente vê os efeitos, se não há uma pressão do establishment, representado aí pelo Supremo especialmente, de fazer uma pressão nos partidos para poder fazer um processo de isolamento de candidaturas de direita. Porque há um zum circulando em Brasília, né, de que os ministros do Supremo claramente trabalham, alguns ministros do Supremo claramente trabalham para obter um resultado eleitoral que não seja a volta dos Bolsonaros ao poder, e que há uma pressão institucional velada ou explícita, e a gente não sabe, né, de um processo de isolamento da candidatura. E isso aconteceu. Né? Isso aconteceu. O Flávio Bolsonaro hoje ele vai isolado. Não conseguiu fazer, por exemplo, a frente ampla que o Lula fez em 2022, né, que era uma característica. E muito pelo contrário. Né? Na verdade, todo esse processo pelo qual o Flávio passou, de Vorcaro e depois da própria Michelle, fez com que a ideia de apresentar para o Brasil um Bolsonaro que tomou vacina, né, um bolsonarismo Nutella, foi por água abaixo, porque num determinado momento eles perceberam que a própria base bolsonarista desmobilizou e o Flávio precisou fazer uma candidatura bolsonarista raiz. Né? E nessa candidatura bolsonarista raiz tem um quê aí, de explicação desse processo de isolamento dele, né? Então eu acho que é isso, eu acho que é uma combinação dos partidos fazerem campo, priorizarem legislativo, olharem para as duas candidaturas assim, vamos ver para onde isso vai, né? Mas também uma pressão externa, lembrando que o Supremo cuida de processos de todo mundo, né? Para poder fazer um certo isolamento do bolsonarismo. Então, eu acho que a gente tem uma combinação que explica um pouco, né, esse jogo de cartas. Não sei o que o João está achando. João, como é que os partidos estão vendo isso aí, hein? Olha só, eu acho que é uma questão de sobrevivência de tudo isso do poder. Tá? Eu acho que a gente está olhando aqui pelas eleições das convenções para presidentes da República. Certo? Mas a gente tem que olhar a convenção como um todo. Tá certo? Esta bagunça que está para a presidência da República, ela está nos estados. Tá certo? Olha Minas Gerais. Tá certo? O Cleitinho também teve um problema ali, né, cara? Olha Difícil, Minas né? Gerais, olha Mato Grosso, tá certo? Olha Paraná.
Tá certo? E aí a gente pode ir para vários estados que está tendo um problema, tá certo? Hoje, desta consolidação, destas finalidades de partido, de identidade de partidos e de interesses, que você, você vê a colocação do Léo, que ele coloca assim, existe uma pressão de cima, mas existe uma pressão de baixo. Onde vai dar o encontro dessas pressões é que a gente precisa entender. Olha só, a gente já conversou aqui que está tendo um descasamento. Olha só, nenhum partido está dando tempo de televisão nem para o Lula nem para o Bolsonaro. Não está dando santinho nem para um nem para outro. Tá certo? E aí, como é que fica isso? Porque tem uma outra coisa interessante. Hoje está começando a aparecer na televisão. As pessoas falam assim, as eleições vai dar isso. Agora as pessoas estão começando a medir rejeição. Tá certo? E pelo visto, essas eleições vai ser uma eleição que vai ser... A eleição pode se dar pela rejeição, pelo voto de protesto. Tá certo? Vai ter alternativa para o protesto? O Caiado, o Zema, o Renan pode ser esta alternativa? Olha só, a tendência é de que tenha 50% de rejeição de Lula e 50% de rejeição do Bolsonaro. Essa rejeição diz que eu não voto no Bolsonaro porque eu vou votar no Lula? Eu não voto no Lula porque eu vou votar no Bolsonaro? Não existe isto. A gente não consegue medir hoje, tá certo? E não existe hoje um índice ainda de que eu não voto nenhum nem no outro. E que existe uma tendência de ser grande. Tá certo? Qual é o tamanho disto? Esta diferença define quem vai para o segundo turno? Tá, né? E tem candidato que está aproveitando isso, né? Se você vê a convenção do Partido Missão, o discurso do Renan Santos é bem esse, né? Ele bate no Lula, mas bate também no Flávio e fala que está tudo errado, que a gente tem que discutir proposta no país e tudo mais. Você acha que talvez as pesquisas estão indicando um caminho para quem quer fazer esse contraponto? Não, só fazer aqui um adendo, né? Vamos imaginar, assim, do ponto de vista institucional, vão haver no futuro partidos presidenciais e partidos legislativos, né? Parece que tem uma coisa acontecendo nesse sentido. Mas se a gente pegar o político individualmente, e é interessante essa provocação que você faz, João, de, em vez de olhar para o macro, olhar para o micro, né? Olhar para a bagunça dos estados, o político ele é um bicho medroso. Não é? Assim, ele é um bicho que ele, antes de tudo, ele tem que ser perito em sobreviver, né? E aí, se ele olha, por exemplo, se eu sou um candidato do Centrão, eu não boto nem o Lula e nem o Flávio no meu santinho. Né? Talvez não bote o Caiado também não bote... então, assim, o que eu tô querendo dizer é que essa polarização, ao invés de gerar engajamento, ela claramente gerou o contrário, o desengajamento. Né? Talvez em alguns estados isso seja diferente, né? Mas isso gerou um desengajamento e o pessoal não querendo se comprometer. É o caso, por exemplo, do apoio super comedido do Tarcísio ao Flávio, o apoio tácito ao Kassab para que ele possa oferecer lá a chapa Carcísio, né? no estado de São Paulo. Olha só, você está colocando uma coisa muito interessante. Vamos lá, olha só. O Kassab é um cara de bastidor, é um cara que tem as... E de repente ele inventa uma chapa e ele se coloca como candidato a vice. Tá certo? Olha só, vamos fazer algumas análises interessantes, tá certo? Primeira coisa é o seguinte, nenhuma convenção de partido que já teve até agora deu legenda para ninguém. Perfeito? Não deu legenda para ninguém. Tá certo? Tem que lembrar que o Lula optou pelo mesmo vice que ele já tinha. Tá né? certo? Ele não precisou Exatamente. passar o chapéu, né? E outra coisa, então é o seguinte, o Flávio não tem
não tem vice ainda, porque é capaz de ter que botar um do próprio PL. Tá certo? O segundo ponto, o Kassab sendo vice, ele tem uma coisa seguinte: quem é o partido que mais tem prefeito? Quem é o partido que mais ganha voto de porta em porta? A pergunta que eu faço para você é o seguinte: hoje, tá certo? Quem é que vai pedir voto para o Lula e para o Bolsonaro de porta em porta? Ninguém, eles são rejeitados. Se 70%, mais de 70% de candidatos a deputado federal, tá certo? Não tem vínculo a nenhum presidente candidato a presidente da República. Quem vai vender esse candidato lá na ponta? E outra coisa, quando eu coloco 50% de rejeição, será que esse 50% de rejeição também não é 50% de rejeição de vedação nas redes sociais? Como é que vai ser essa campanha? Olha só, vou dizer outra coisa para você. O Lula gastou bilhões este ano em benefícios. O que mudou na intenção de voto para eles? 3 pontos na pesquisa. Tá certo? 2 pontos na pesquisa. Nada! É erro, é a margem de erro das pesquisas. 50% é aquele que odeia. Mas entre odiar e gostar, você tem vários sentimentos, né? Aqueles que gostam mesmo, 30%. O sentimento de aturar, o sentimento de... Então, o que eu acho é o seguinte: nós estamos numa situação bastante complicada, porque é o seguinte: será que as pessoas realmente estão aptas a pensar e definir onde vai votar, ou estão simplesmente respondendo por uma resposta? Será que vai ser uma eleição que ela vai ser também decidida um pouco mais para frente? Quer dizer, do lado do governo, os estímulos não estão funcionando. As pessoas se cansaram do Lula, né? Estão fadigadas. O cara vai para a quarta, se vencer, vai ser a quarta eleição dele e está indo para a 7ª disputa presidencial. E eu posso acrescentar uma coisa? Assim, o discurso que o Lula fez na convenção mostra que ele percebe que o Brasil faz parte da história dele e não o contrário. O Brasil é o pano de fundo para a construção de um grande herói, grande mito, fundador, né? Um grande mito. Ele claramente está perdido na própria história, né? na própria necessidade de reescrever a história. Diz que ele pediu para a SECOM, não para a SECOM, mas para a campanha dele, para fazer um resgate histórico da vida dele, porque, segundo ele, os jovens não compreenderiam quem ele era. Então talvez seja uma campanha que ele vá abusar aí, né, dessa coisa aí, o cara dos pobres, o cara que criou não sei o quê, o cara não sei o que lá. O Nestor, o discurso dele tem todos os componentes da jornada do herói. E não estão ali por acaso, né? E aí eu estava lendo o discurso e pensando como o Bolsonaro foi bom pro Lula, né? Porque o Lula estava preso, culpado de corrupção, e de repente ele é resgatado das trevas, né, lá de Curitiba, para poder salvar a democracia contra um inimigo, etc. E é impressionante como ele usou essa oportunidade para reescrever a própria história. Mas eu acho que aí tem uma armadilha, né? Ele está completamente envaidecido, né? E hoje ele trata o Brasil como uma parte da história de um herói que é ele mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Você vê o discurso dele, você não vê o brasileiro no discurso dele. Alguém está falando de Brasil no discurso? Olha só. O que eu quero dizer é que ele está desconectado. Porque dessa mesma forma, o do outro lado tá meio assim também, né? Mas Meu pai. Deixa eu só colocar uma coisa para você. O grande problema é o seguinte: a campanha eleitoral hoje não está mais no horário de televisão. Tá certo? Está muito mais nas redes sociais, no dedinho. As duas campanhas vão estar diretamente interagidas na campanha, na rede social. Como é que eles estão atuando e como é que está a percepção nas redes em relação a esse? Como é que está sendo a resposta aos inputs que eles estão colocando na rede?
Tá certo? Esses dados estão sendo omitidos, ninguém está entrando nesses dados diretamente dentro desses processos de campanha. Tá certo? Olha só, nós estamos há exatamente 60 dias nas eleições. Tá certo? Como é que está a campanha nas eleições, nas redes sociais? Apagada, morta. Tá certo? O próprio Estado, hoje, na campanha das redes sociais, não chega no público. Não Não chega. Não chega. É como se a gente não tivesse vivendo Então é o uma seguinte, eleição, né? esta vai ser uma eleição de susto. E outra coisa, a gente tem que colocar em outra coisa, as pessoas não estão discutindo governabilidade. A gente não está colocando a relação, tá certo, do Estado do Brasil. Olha só, nos últimos 15 dias, o Brasil conseguiu brigar com a Argentina, conseguiu brigar com o Paraguai, tá certo? O próprio discurso do Lula anti-americano, de peitar o Trump, ele não está peitando a política do Trump, ele está peitando a política norte-americana. Qual vai ser essa relação? Como é que isso vai ter um impacto dentro desse processo? Cara, na minha opinião, esta vai ser uma eleição de susto. Isso é uma excelente frase. Tá certo? É porque vai ser susto em quem vai desmobilizar, em quem não vai votar, em quem vai votar nulo. Porque eu acho que o sentimento majoritário das pessoas é cansaço mesmo. Entendeu? Então, Fadiga, né? essa é uma Fadiga. coisa difícil. E outra coisa, nós estamos numa situação bastante complicada. A economia do Brasil, para onde vai? Pois é, aí eu queria E trazer... aí o seguinte, olha só, posso falar uma coisa para você? Tá cheio de renegociação de dívida, tá cheio de coisa, e as famílias continuam se endividando, tá certo? A taxa de juro, tá certo? Tá lá embaixo, lá em cima, não consegue baixar de forma significativa, não consegue baixar de forma situação, a dívida pública aumentando, o governo com dificuldade, tá certo, de jogar a dívida para frente. Aonde isso vai parar? Tá certo? Olha só, vou segurar até as eleições. Será que consegue segurar até as eleições? No caso da inflação e dos juros, não, né? Entendeu? Eu sempre lembro assim que a inflação é o principal cabo eleitoral, né, hoje, que para trabalhar contra ou para trabalhar a favor, né? E na pesquisa Nexus que saiu nessa semana, eles criaram um indicador interessante que era o seguinte: você acha que era melhor no Bolsonaro, era melhor no Lula ou mais é igual? E aí eles chamaram isso de índice de bem-estar. Tem lá um problema com isso, mas enfim. E aí eles testaram 7 variáveis, dentre elas 4 econômicas. As 3 variáveis sociais, o Lula saiu melhor. Nas 4 variáveis econômicas, teve a questão do endividamento que ficou empatado, mas as outras 3, as pessoas sentem saudade do Bolsonaro, e a principal delas, custo de vida. As pessoas acham que o custo de vida era menor no governo Bolsonaro. Cara, isso é muito significativo e muito importante no processo eleitoral. Não é à toa que o Flávio não sai mais do supermercado mostrando o preço, né, das coisas. E quando você... Por isso que eu estou falando que o Lula está um pouco desconectado. Quando você pula para o discurso do Lula, em que momento que ele fala em crescimento de renda, em poder de compra, sabe, naqueles aspectos, naquelas questões materiais? Não fala. Ele joga tudo pro simbólico. Tudo pro simbólico. Então, assim, eu concordo plenamente contigo, João, que essa é uma eleição de susto, porque é uma eleição mal planejada, mal conduzida, com fatores externos que vão interferir no processo político eleitoral. Né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de fazer análise dizendo assim, não, em outubro vai dar esse ou vai dar aquele, porque eu acho que as condições objetivas do processo eleitoral, elas podem mudar
muito E rapidamente. tem um caldo aí que são as operações policiais que podem acontecer, né? Tem muita ponta solta aí, né? Você mas tem... além disso, o que eu acho assim, nós temos hoje uma coisa, tá certo, que tantas operações policiais, tudo isso é uma briga de poder. Uma briga de poder. Tá certo? Olha só, vou só falar uma coisa para você. Existe hoje as pessoas que buscaram o poder pelo poder e que a gente não sabe quem vai definir o futuro do Brasil. É o Supremo? É o Executivo? É o Legislativo? É o Donald Trump. É É o o sistema Donald Trump? bancário. Tá certo? Como é que vai fazer esse processo? Como é que a gente vai sobreviver dentro desse contexto? Então é o seguinte, o que eu falo é o seguinte, olha só, todos os fatores que a gente levantou aqui, nenhum traz certeza. Nenhum diz qual é o rumo que as coisas vão. E aí a gente tem um problema todo, que tem um grupo hoje querendo vender a matéria de que a eleição está decidida. Tá certo? Então é o seguinte, olha só, o que foi construído, tá certo, tanto pelo bolsonarismo quanto pelo lulismo, é de que só existe uma condição, ou é um ou é outro, e não dou espaço para mais ninguém. Será que eu, como eleitor, quero esta definição e esta imposição para mim e vai me colocar, tá certo, num canto, vai me esnucar para mim não ter opção? Eu posso chutar o balde. Será e aí, que... como é que fica isto? E você sabe que horas que isso vai ficar claro? Quando o Lula e o Flávio não forem ao primeiro debate. A atitude de arrogância dos dois de dizerem que a eleição está fechada, Mas eles não estão indo de que por o primeiro medo, você não turno acha, não? é um protocolo para o segundo turno, vai ficar muito claro para o eleitor esse fechamento que os dois lados quiseram fazer do processo político. Mas às vezes é isso que o João falou, assim, às vezes o fato de a gente estar com o fenômeno dos dois principais candidatos sendo os dois mais rejeitados também, já seja um indicativo de que o eleitor está dizendo alguma coisa, de que ele não aceita mais. Tá legal, mas outra coisa, as pessoas estão fugindo, inclusive na pesquisa, para saber essa realidade. Não, tô Tá dizendo certo? assim. Esta é o tamanho, porque é o seguinte, em nenhuma pesquisa você vê assim a pergunta, você não vota em nenhum dos dois? Você rejeita os dois? Porque é o seguinte, você rejeita quem? É um ou é outro? Tá certo? Será que os dois não estão sendo rejeitados? Qual o tamanho dessa rejeição dupla? Aí uma tese, hein? Ninguém está fazendo essa pesquisa, ninguém está fazendo essa pergunta. Porque esta é uma pergunta que dá chance para isso. Será que o Kassab já não fez essa pergunta e não se botou vice porque ele tem condição de fazer campanha de porta em porta? Será que o Kassab é aquele jacarezinho que está ali na água, tranquilinho, esperando a hora? Então, pelo sim ou pelo não, né? Mas é isso que eu estou colocando para você. Olha só, ele é o cara que tem mais prefeito. Ele é o que tem mais vereador. E é o cara que decidiu não apoiar nenhum nem outro, né? E é um cara que não decidiu nem votar nenhum nem outro e fazer chapa única. Será que isso não é uma sinalização para onde nós estamos indo? Se for, aí a gente vai ter uma resposta, né? Daqui um mês, porque a pré-campanha ela é das redes sociais, né? E o Caiado, e isso o Kassab eu soube que ele reconhece, esse erro, ele não investiu em pré-campanha nas redes sociais, né? O porta em porta vai começar agora, né? Daqui a uma semana e meia, com a oficialização e os pedidos de voto e a saída da campanha na rua, né? Mas eu acho que essa é uma questão que a gente precisa responder. O fato desses candidatos de outra via, né? Não estarem aparecendo fortes é porque as pessoas ainda não os conhecem, ainda não botaram isso no seu mapa de decisão, ou conhecem e rejeitam. E aí uma dica, né? 3 dias antes da eleição do governo de Minas Gerais, uma eleição polarizada entre o Anastasia e o Zema. Pimentel, 3 dias antes o Zema tinha 17%. 3 dias. Ele fecha domingo, né, com 42%. Não estou dizendo que vai acontecer de novo. O que eu estou dizendo
O João tá Witzel. certíssimo. Pode ser um susto. Essa é a né? eleição do susto. Agora, imagina a gente domingo, 7 horas da noite. Preste atenção. fico Eu, pensando. sinceramente, eu acho que vai ser uma eleição de susto. E é susto para tudo quanto é lado. É para senador, é para governador, é para presidente da República. E outra coisa, até nas proporcionais, a gente pode ter muito susto. Certo? Olha só o que eu estou falando. Esta é uma eleição de muita informação das redes sociais. É a informação da bolha, é a informação de grupo, é a informação do que eu quero receber como eleitor, da minha insatisfação. Tá certo? E isso é uma coisa que, olha só, não falta informação para quem quer tomar decisão. Eu não sou dono da verdade. E eu estou achando que tanto o bolsonarismo quanto o lulismo estão se achando dono da verdade, que não tem outra opção, outro é um é o outro. Podemos tomar susto. Bom, é nesse susto e sem nenhuma certeza de nada que vamos encerrando o programa de hoje. E convido a todos que nos acompanhem, deem seu like, se inscrevam, compartilhem. E fica aqui aberto para a gente estar numa outra oportunidade, tá? Muito obrigado pela audiência, obrigado ao Léo, obrigado ao João e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.